Havia 12 anos que tinha sofrido muitas coisas e muitos médicos tinha gasto tudo o que tinha, o que ela tinha, e não havia melhorado, mas ante cada vez a pior. Quando ela tinha ouvindo falar de Jesus, veio por trás e acompanhada e tocou na sua veste, porque ele dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Imediatamente a fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estava curada daquelas aflições. Amém? Amém. Havia uma certa mulher, né, que ela se compadecia com 12 anos sofrendo, 12 anos se compadecendo pelo seu corpo. Ela tinha uma deficiência que talvez ela não poderia nem estar mais viva, porque nosso corpo, se não me falha a memória, ele conduz em 2 litros de sangue. Aquela mulher vinha sofrendo há 12 anos, perdendo sangue. Mas só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus que fazia prodígios e maravilha. Em algumas outras traduções fala que a multidão apertava Jesus. E naquela judasia lá, na época, ela não poderia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, a pessoa ela era desvalorizada. Ela não poderia tocar e não estar com ninguém. Mas, mediante a fé que aquela mulher lá tinha, ela foi atrás desse Jesus. E a Bíblia fala agora aqui que ela foi por trás. Ou seja, se ela fosse talvez pela frente, ela não poderia alcançar o que ela realmente queria. Porque algumas pessoas iam tombar, algumas pessoas não iam dar muito crédito nela. E ela foi por detrás das multidões. E ali em meio às multidões, ela vai por trás e toca no manto sagrado de Cristo, nas suas vestes. E aí a Bíblia agora fala que a virtude saiu de Jesus. E aí Pedro, né, como sempre, pergunta: mestre, meia multidões, todo mundo te tocando, e como é que tu fala que alguém te tocou? Aí imediatamente Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, muitos podem até me tocar, mas pouco pode tirar a virtude de dentro de mim. Aleluia. Ou seja, Pedro, tem numerosas pessoas aqui me empurrando, me tocando, mas o que me tocou foi um toque diferente. Foi um toque diferenciado que chamou minha atenção. Foi um toque diferente que me chamou a atenção de eu poder olhar para esta pessoa. Mas só que aquela multidão apertava não pelo que Jesus era, mas sim pelo que Jesus fazia. Aleluia. Mas só que aquela mulher estava se compadecendo de uma situação, talvez ela tinha família, a Bíblia não relata, mas creio eu que ela tinha uma família. E quem sabe ela gastou tudo com os médicos, dinheiros, e não era uma deficiência física, era uma deficiência espiritual que aquela mulher ela estava passando. Mas só quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi imediatamente atrás de Jesus. Há 3 virtudes que aquela mulher ela obtou e teve, né? Que a virtude saiu de Cristo. É que Jesus olha para ela e chama ela de filha. Ou seja, Jesus já deu uma nova identidade àquela mulher. Porque a identidade inferior que Satanás depositou nela, que ela tinha, que ela dizia que ela não era nada, que ela era uma fracajada, que ela não poderia ter nada na vida. Ou seja, quando Jesus chamou ela de filha, Jesus já dá uma outra identidade. E a Bíblia agora fala que a sua fé, minha filha, te salvou. Ou seja, ela se esforçou para poder ir atrás de Jesus. Ela se compadeceu em meio a poucas forças, mas ela não desistiu da deficiência,
a qual ela enfrentava. E hoje, qual é a deficiência que está impedindo de a gente chegar até Jesus? Talvez tenha uma deficiência que está podendo, não está tendo um livre acesso sobre Cristo. Talvez nessa tarde a gente está tendo uma deficiência que está incomodando algumas pessoas de não estar por perto da gente. E a única deficiência que pode estar por perto da gente é Jesus. Né? O céu é uma hipótese que ele é uma regalia de que obtém muitas coisas. Aquela mulher, se ela tocava em algumas pessoas, as pessoas eram desvalorizadas. Mas só que para Jesus não tem A e nem não tem B. Jesus ele chama a todos, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nessa tarde, qual é a deficiência que está impedindo de a gente dar um passe para Cristo? Qual é a deficiência que você está sentindo? Talvez algumas pessoas não te valorizem. Talvez algumas pessoas não acreditam no seu potencial. Talvez algumas pessoas não acreditam que você vai conseguir. Porque aquela mulher ela passou diversas situações na vida durante 12 anos. Ela não passou nem 12 dias, nem 12 meses. Ela passou 12 anos sofrendo. Mas só que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, imediatamente ela foi atrás do socorro dela. Então nosso socorro vem de Deus, é como o Salmo diz. Eu levo os meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro. O nosso socorro é Cristo. A nossa deficiência que precisa identificar Jesus. Jesus ele sabe qual o nosso propósito que nós estamos passando. Quem sabe aquela família passava diversas situações. Talvez uma mãe que via, ela dizia, minha filha nunca vai mudar. Talvez aquela mulher, ela estava sendo rejeitada o tempo todo com a sua família. Ou seja, Jesus ele deu uma outra identidade a ela. E que talvez na minha concepção, quando ela chegou curada, meu pastor, quem sabe como é que a família recebeu ela. E tal 12 anos que ela compadecia, e ela viu falar desse Jesus, e ela agora se sente curada. Então, a nossa família, o primeiro ministério na vida de qualquer ser humano começa dentro de casa. Para você pregar aqui, você tem que começar o seu ministério dentro de casa. Se sua casa não tiver uma casa consertada, não adianta eu estar aqui falando de vocês para Jesus, porque o primeiro ministério começa dentro de casa. Né? Como foi falado aqui, algumas esposas aqui não compreendem os propósitos, mesmo que não seja evangélico, mesmo que seja, mas às vezes impede, né, de a pessoa crescer nos seus propósitos, nos seus projetos. Mas só, irmãos, o que eu vim dizer para vocês aqui, qual é a deficiência que nós estamos enfrentando para que a gente venha tocar em Cristo e venha sair virtude. E aí a Bíblia agora fala que, mulher, a tua fé te salvou. Vai. Ou seja, então milhares de multidões, muitas pessoas ali apertando Jesus. Eu vou dizer de crente agora. Tem muitos olhos que aperta Jesus, coloca Jesus na parede dizendo que quer isso, que quer aquilo. Não é bem desse jeito. Né? Pedro e os discípulos andavam tanto com Jesus, mas nunca tocou diferente em Cristo. Agora, como é que aquela mulher ela chama a atenção de Jesus? Então, a gente vem a correr atrás dos nossos objetivos. Ela poderia desistir, né? Ela poderia se compadecer, ela poderia não ir mais atrás de Jesus. Mas só que a Bíblia fala que ela só ouviu falar. Então, meus irmãos, a tese dessa tarde hoje, qual é a deficiência que está impedindo de você chegar para Deus? E assim eu me agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Uma palavra muito forte, né? Só tenho a agradecer a Deus. Encerrando a campanha, né, em prol da família. Eu tenho um testemunho para dar, irmão, acerca do meu casamento. E outra semana que vem eu vou estar falando acerca do meu casamento. O processo que eu passei no meu casamento.
Eu passei 1 ano e 3 meses passando um processo dentro do meu lar, no meu casamento. E tudo que eu passei, eu fiquei me perguntando, todo dia perguntava a Deus por que eu estava passando tudo aquilo ali. Mas Deus, ele se calou. Eu sentei com uma pessoa e comecei a conversar o processo que eu estava passando dentro de casa. Ninguém sabe o processo que você está passando no seu lar. Eu passei durante 1 ano e 5 meses dentro de casa, num processo com minha esposa, em guerra. Guerra espiritual que é pior do que guerra humana. E ali, esse processo todo que eu passei, eu perguntava a Deus, chegava uma hora de o inimigo botar na mente, larga sua esposa, abandona ela, desiste dela, porque ela não quer nada. Mas só que Deus, ele fez uma promessa a mim e a você: eu e minha casa servirão ao Senhor. É no meio da dificuldade, no meio das lutas, irmão. Muitas vezes você quer até largar sua esposa, muitas vezes já tem esposa que quer largar o esposo, devido às guerras que passa dentro do lar, porque tem lá que você chega dentro de casa, passa por uma guerra, qualquer coisinha é motivo de briga dentro de casa. Quem sabe você está nesse momento no seu lar, em guerra, em batalha espiritual, que você queria mais buscar o Senhor, mas a sua companheira está do seu lado, querendo retroceder, querendo parar a sua caminhada. Mas eu quero te dizer nessa tarde, persevere, confie, que o que Deus te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Chegou o momento de eu pensar que eu ia parar, mas sempre eu sentava, conversava com o nosso irmão Zé, e sempre eu ouvia uma palavra de ânimo. E esse culto aqui é nada mais, irmão, do que um reforço espiritual para nossas vidas. E eu me preocupo com cada um aqui, irmão. Eu me preocupo com cada um. Por quê? Porque eu sei que cada um, irmão, tem suas guerras, tem suas batalhas dentro de casa, tem suas lutas. Tem momento que você está de joelho de madrugada orando, que Deus, ele faz você orar por uma pessoa que está em guerra em casa, que você não conta a você, mas está em guerra em casa. Está em guerra com sua esposa, está em guerra com seu filho, está em guerra com a esposa, com o esposo. E Deus faz você levantar para orar e interceder por aquele casal. E eu quero te dizer com toda a propriedade, vocês que não têm esposa, que não é evangélica ainda, continue perseverando, continue confiando na promessa de Deus, que você vai alcançar os projetos de Deus. Eu quero também rapidamente passar para o irmão, dar ele dando testemunho o que aconteceu, o livramento que Deus deu a ele, a família dele, a esposa dele. Não, pode contar o que eu. A semana passada a gente aqui orou pela família, orou. E quando ele chegou em casa, a esposa dele ia subir na escada, ele chegou contando outro dia a gente aqui. E ali na proporção que ela ia subir na escada, ela sentiu uma dor no meio da coluna e quase que ela ia caindo da escada. E ali foi um livramento que Deus deu à esposa dele. Então isso é gratificante, porque nós estamos aqui orando, intercedendo por família, nós estamos intercedendo por pessoa. Quer ver, você pensa que não está precisando da sua oração, mas só Deus sabe como aquela pessoa está. Só Deus sabe como é que eu estou aqui. Só Deus sabe como é que quiser estar, cada um que está aqui. E eu quero desde já dizer para Rodolfo: continua, meu filho, firme, forte. Continua perseverando em Cristo, olhando para Jesus. Porque eu sei que no meio da caminhada é muitas guerras, muitas batalhas que passamos. Não é fácil a caminhada de uma pessoa servir a Cristo. Não é fácil. Tanto no trabalho, como em casa, como na rua, aonde você for, você vai ser afrontado, você vai ser perseguido, você vai ser não compreendido. Essa é a palavra. Nem todo mundo vai me compreender, nem todo mundo vai compreender cada um que está aqui. Nem nosso esposo que está do nosso lado vai compreender. Tem esposo que não compreende a esposa que está do lado. Mas tem uma pessoa, foi como Deus do irmão.
Tem uma pessoa que compreendeu em você qual a limitação que está sobre sua vida, sobre seu casamento, que Deus ele não possa trabalhar. E eu encerro dizendo, que bom que essa campanha nós foi até o fim. Deus possa recompensar cada um que está participando dessa campanha. Os irmãos vão dar continuidade. Eu vou estar uma semana afastada, porque eu vou estar num propósito com Deus, meio-dia ali no joelho. Algo que Deus botou no meu coração, em prol do meu filho. E eu tenho certeza de uma coisa, que Deus ele vai me dar resposta nisso que Deus mandou fazer. O irmão Fernando vai estar aí dirigindo o trabalho, segunda-feira ele vai estar pregando, terça-feira que vai estar pregando o irmão Kid, quarta-feira é o irmão da embalagem, quinta-feira é o irmão Ali, sexta-feira vai estar encerrando com o irmão Zé. O irmão Rodolfo está... Eu vou começar com ele, ver se ele vai querer trazer a mensagem sexta-feira, porque estava para você trazer a mensagem. Os irmãos pediram para você trazer a mensagem, mano. Eu vou começar com você, se você quiser, a gente vai estar botando você para pregar segunda. Mas de antemão, os irmãos pediram para você trazer a mensagem sexta-feira. Não foi essa a opinião de todos os irmãos aqui? Isso. Então desde já eu quero pedir aos irmãos, vamos orar, vamos encerrar. Oh, glória. Deus abençoe a todos. Meu irmão Rodolfo, desde já eu quero pedir perdão, mano, se eu te machuquei, se eu te fiz. E eu quero te dizer uma coisa, meu filho, você é mesmo que um irmão para mim. Deus botou você na minha vida, mano, para eu zelar, cuidar. Olhar para você, cada dia mais, como irmão de sangue, como irmão que se fosse sair do ventre da minha mãe. Eu considero você como um irmão, mano. E te digo uma coisa. A sua tristeza é a minha tristeza, a sua alegria é a minha alegria. Tem hora que você vai lá, nós brinca ali, conversa, mas de uns dias pra cá eu tenho visto você um pouco meio triste. Eu não sei o que está se passando, mas eu tô orando por você mesmo. Eu te digo uma coisa, varão. Continua perseverando. A vitória é certa, sua e de sua família. Eu peço aos irmãos que apresentem a vida dele em oração. É um colega que a gente mais tem que abraçar, como eu sempre digo, desde que eu estou aqui nesse trabalho, eu tenho falado aos irmãos. Abraça o nosso irmão Rodolfo em oração. Chega e dá uma palavra de ânimo. Quando vê ele cabisbaixo, chega e dá uma palavra de ânimo para que levante. Porque muitas vezes o irmão está passando por uma luta delicada, às vezes a gente não sabe. E às vezes precisa de um abraço, de alguém chegar abraçado, um abraço. Às vezes não é uma palavra, nem precisa de uma palavra, só um abraço, chega ali, o irmão Rodolfo, como é que tá? Às vezes eu preciso de um abraço, às vezes ele chega lá, outro dia Tarlisa chegou ali, me abraçou. E ali eu tava tão triste, mas eu não demonstrei pra ninguém que eu tava triste, mas a minha alma tava triste, mano. A minha alma estava chorando por dentro. E Zé chegou ali, conversou comigo, me alegrou ali, me deu uma alegria, trouxe uma alegria. Porque Deus sabia como é que eu tava orando. Deus sabia como é que estava a minha alma por dentro. Eu fiz o culto, fiz tudo aqui, mas Deus sabia como estava a minha alma. Deus sabe como é que você está aqui, irmão. Não precisa você dizer para ninguém como é que está você, mas Deus te conhece. E eu quero dizer isso, Deus ele te conhece mais do que você próprio. E nessa tarde eu deixo para todos. Obrigado por participar da campanha. Vamos estar orando, eu vou pedir ao nosso pastor Fernando para estar levando a gente a oração. Aleluia. Nessa tarde. E dizer, a sua dor é minha dor. Essa é a palavra que eu deixo para você. Olha para seu irmão e diga assim, a sua dor é minha dor. A sua tristeza é minha tristeza, irmão. A verdade é essa. Chorar com o que chora, se alegrar com aqueles que se alegram. Essa é a palavra. Nosso pastor Fernando aí vai estar orando. Oremos todos.